Minha irmã ficou com a casa que paguei por 5 anos. História real de traição familiar. Helena Almeida, uma corretora de imóveis de 34 anos, estava prestes a descobrir o que era realmente ser traída pela própria família. O sol brilhava intensamente naquele dia, mas nada podia iluminar o nevoeiro que se formava em seu peito. Ao abrir a porta da sala, um cheiro doce de bolo recém-assado a acolheu. Mas a imagem de sua irmã, Melissa, sorrindo como uma rainha em meio a flores e presentes, destruiu todo aquele momento. Quando ouviu a frase fatídica, "A casa agora é da Melissa", algo dentro dela quebrou. 5 anos. Esse era o tempo que Helena dedicou a pagar cada centavo da hipoteca da casa onde cresceu, onde aprendeu a andar, a falar, a sonhar. E agora ela estava simplesmente sendo descartada, como se tudo aquilo nunca tivesse importância. O nó na garganta se tornou um grito silencioso. A confusão e a dor brotaram em seu coração como se um fogo se acendesse, consumindo tudo ao seu redor. No fundo, Helena sempre soube que o relacionamento com a família não era perfeito. As alucinações sobre rivalidades e competições com Melissa sempre estiveram presentes. Mas ao ganhar a hipoteca e assumir a responsabilidade da casa, ela achava que finalmente estava abrindo um espaço para ser valorizada. Agora, tudo isso parecia uma piada cruel. E a única que estava sendo humilhada era ela. Desesperada e insegura, Helena decidiu que a única saída era interromper o suporte financeiro à família. Foi como um sopro de ar fresco em meio a um mar de tristeza. A resposta imediata dos pais foi uma chuva de críticas. "Você está sendo egoísta. Olhe o esforço da sua irmã." As palavras caíam como pedras no chão, e o estrondo da discórdia ecoava dentro de sua cabeça. Aquela atmosfera, antes aconchegante, agora era um campo de batalha. Helena começou a buscar ajuda na terapia, onde cada sessão se tornava um pequeno bastidor de seu próprio renascimento. Com cada diálogo, ela começou a entender que tinha voz e que sua história importava. Os limites que antes eram nebulosos começaram a se tornar nítidos. E em meio às lágrimas, uma centelha de coragem surgiu. "Eu também posso ter a minha casa." A ideia a fascinou, uma luz no fim do túnel. Ela decidiu que não ficaria mais presa àquelas correntes invisíveis que a mantinham refém da aprovação alheia. A verdade é que a revelação seguinte estava mais próxima do que ela imaginava. Seu pai, em um momento raro de vulnerabilidade, admitiu suas falhas na liderança daquela família. Essa conversa, carregada de emoções e revelações inesperadas, prometia abalar as estruturas do que Helena havia conhecido até então. E agora, com a verdade à espreita, a questão que não saía de sua cabeça era: conseguiria ela restaurar sua dignidade e, quem sabe, o amor e respeito que antes parece? E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena sentou-se à mesa da cozinha, o coração batendo forte. O diálogo com seu pai ecoava na sua mente. As palavras que ele proferiu pareciam uma nova luz, mas ao mesmo tempo trouxeram à tona uma nuvem de insegurança. Ela precisava agir. Mas como faria isso sem mais desentendimentos na família? Chegou a hora de ser firme, até que a campainha tocou. Ela se levantou, um misto de expectativa e receio. Ao abrir a porta,
ficou paralisada. À sua frente estava um homem alto, desconhecido, com um olhar penetrante que carregava um envelope amarelado. Uma expressão de urgência na face dele chamou sua atenção. "Helena Almeida?" ele perguntou, e a intuição dela se acendeu. "Sim, sou eu. O que aconteceu?" ela questionou trêmula. Ele não hesitou. "Precisamos conversar. É sobre a sua casa." O sangue dela gelou. O homem se apresentou como um advogado de um escritório especializado em heranças. Ele começou a falar, mas as palavras soavam distantes. Helena mal conseguia processar. "Você não está em perigo", ele informou rapidamente, tentando acalmar os medos dela. "Mas existe algo muito sério que você precisa saber sobre a documentação da propriedade que você pagou." Um nó se formou na garganta de Helena. O que poderia ser tão alarmante? Ele puxou um envelope e começou a ler. "Seu pai e sua irmã receberam um aviso. Há uma ação judicial que pode contestar a propriedade da casa. E essa ação listou você como a verdadeira proprietária." O mundo dela virou de cabeça para baixo. O que isso significava? A casa era dela? Mas e a relação com a família? Como isso é possível? Suas palavras saíram entrecortadas. O advogado explicou que, na verdade, o nome dela estava nos registros como coproprietária, devido a um antigo acordo de compra que foi escondido dela. Helena não acreditava no que ouviu. "Mas meus pais, como eles puderam esconder isso de mim?" A incredulidade tomou conta do rosto dela. De repente, todas as brigas, todos os sentimentos de traição começaram a fazer sentido. Seu coração, já pesado, agora se encheu de confusão. Por que não disseram nada? O advogado continuou. "Eu estou aqui para ajudá-la a tomar essa situação em suas mãos." "E o que mais você sabe?" ela questionou, apertando os punhos. Ele hesitou, respirou fundo e prosseguiu com pesar. "Há algo mais, Helena. Seu pai mencionou um segredo que pode arruinar toda a dinâmica familiar. É um segredo que envolve sua mãe e a razão pela qual ele e sua irmã tomaram essas decisões. Um erro que pode levar a uma divisão fatal entre vocês." A sensação de terror e alívio misturou-se em seu peito. Como ela poderia lidar com o peso disso? Imagine isso sendo revelado em uma conversa fútil de família, em meio a flores e presentes. Era a última coisa que ela queria. As coisas começavam a se tornar mais sombrias. Você tem que decidir se vai ficar e lutar ou se vai deixar a história da sua família ser contada sem você, ele concluiu, deixando o envelope na mesa antes de sair. Helena ficou paralisada, olhando para o papel que parecia brilhar com promessas e ameaças ao mesmo tempo. O que ela faria agora? Que escolha teria que fazer que mudaria tudo? As palavras do advogado ficaram ecoando em sua mente. Era hora de agir, mas o que mais estaria escondido nas sombras de sua família? Helena ficou paralisada, os pensamentos confusos em sua mente. O envelope brilhava na mesa, mas o que realmente iluminava seu coração era a chance de ter a casa, de ser verdadeiramente dona da sua história. Mas aquele era um paradoxo devastador. Como poderia tudo isso ser real, enquanto sua família ainda estava lá, sem saber que seu mundo estava prestes a desmoronar? Seu coração disparou quando lembrou das palavras do advogado. Ele havia mencionado um segredo devastador, um erro, algo que poderia romper tudo. O que mais estava escondido? O que poderia ser tão complicado que sua família optou por omitir? Helena respirou fundo, decidida a se levantar.
Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu um barulho na porta da frente. A campainha tocou novamente. Seu estômago revirou. Teria que ser Melissa, vindo reclamar de algo ou com alguma justificativa esfarrapada sobre a casa. Ao abrir a porta, no entanto, ficou atônita. Diante dela estava uma mulher, que instantaneamente reconheceu. Era sua mãe, mas ela estava diferente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu olhar trazia uma mistura de terror e culpa. Mãe? A voz de Helena saiu quase como um sussurro, uma súplica. O que você está fazendo aqui? Sem resposta, a mulher a puxou para dentro da casa, fechando a porta rapidamente atrás de si. Um frio percorreu a espinha de Helena. Temos que falar. Agora! A urgência na voz da mãe era palpável, como se ela estivesse fugindo de algo. Retirou um envelope de sua bolsa, um semelhante ao que o advogado deixara, antecipando que o pesadelo que estava prestes a ser revelado mudaria tudo de uma vez por todas. Você precisa saber a verdade sobre sua irmã e sobre seu pai. As palavras saíram em um fluxo quase incontrolável. Mas antes que conseguisse continuar, o telefone de Helena tocou, rompendo o clima tenso. Ela hesitou, olhando para o aparelho como se pudesse prever a tempestade. Desculpe, mãe. Um momento. Ela atendeu, mas antes que pudesse dizer alô, uma voz familiar se fez ouvir. Era o advogado. Helena, precisamos conversar. Algo aconteceu. A expressão da mãe intensificou, seu corpo tenso como um arco prestes a se quebrar. Eu já tô... Mas o advogado a cortou urgentemente. Escute, envolvemos esse segredo muito mais do que você imagina. Não posso explicar ao telefone, mas você precisa saber que há muito mais em jogo do que apenas a casa. Sua vida e a de sua irmã estão em perigo. A palavra perigo ecoou como um trovão. Perigo? O que você quer dizer com isso? Helena virou-se para sua mãe, que a olhava com medo que nunca tinha visto antes. O telefone deslizou de suas mãos, enquanto o tremor começava a dominar seu corpo. Helena, é sobre a sua irmã! A mãe finalmente disse, a voz embargada. Ela não é quem você pensa que é. O que você sabe é apenas a ponta do iceberg. O ar ficou pesado, como se o próprio espaço à sua volta tivesse mudado. Como assim? O que você quer dizer? A mulher hesitou, as palavras parecendo-lhe queimar os lábios. Ela não é sua irmã de verdade. As peças começaram a se encaixar, mas as conclusões eram devastadoras. Ela não é você verdade? As palavras falharam, o coração disparando. O silêncio entre elas era tão saturado que podia ser cortado com uma faca. Como isso era possível? O mundo de Helena desmoronava diante dela. A casa que ela achava que conhecia, a família que amava, tudo estava envolto em mentiras. Por que você nunca me contou? A indagação saiu em um grito sufocado, como se toda a sua vida dependesse daquela resposta. Eu não sabia, até agora, disse a mãe, com lágrimas nos olhos. Tivemos que proteger você. As revelações eram mais que chocantes, eram um balde de água fria em sua alma. Helena se sentia perdida em um labirinto repleto de segredos. O que mais havia escondido? O que mais estava por trás daquela fachada familiar? Ela olhou para a mãe, depois para o envelope na mesa. Não havia retorno. A cada pergunta, mais um nó se apertava. O que ela faria agora? E se tudo que ela acreditava fosse uma mentira?
Com seu coração a mil, Helena percebeu que a resposta que procurava poderia ser tão devastadora quanto a própria revelação. Helena ficou paralisada, os pensamentos confusos em sua mente. O envelope brilhava na mesa, mas o que realmente iluminava seu coração era a chance de ter a casa, de ser verdadeiramente dona da sua história. Mas aquele era um paradoxo devastador. Como poderia tudo isso ser real enquanto sua família ainda estava lá, sem saber que seu mundo estava prestes a desmoronar? Paralisada pela confusão, ela mal teve tempo de processar as palavras da mãe. O olhar da mulher estava repleto de temor, uma vulnerabilidade que Helena nunca havia visto. "Mãe", ela exclamou, "o que você quer dizer com isso? Como assim Melissa não é minha irmã de verdade?" A urgência da situação apertava seu peito como um torniquete. "A história que você conhece é só uma máscara, meu amor. Seu pai e eu tivemos que fazer escolhas difíceis", a mãe disse, a voz embargada. "Não tínhamos escolha." "Não tínhamos escolha?" Helena repetiu, a indignação crescendo. "Como alguém pode decidir o que é a minha vida sem me contar?" Uma raiva fervia dentro dela, mas antes que pudesse falar mais, um barulho estrondoso interrompeu o momento. A porta da sala se abriu com um estrondo, e Melissa entrou, acompanhada de 2 homens desconhecidos. O coração de Helena disparou. "O que estavam fazendo ali?" "Eu esperava que você não estivesse sozinha, Helena", disse Melissa com um sorriso que não chegava aos olhos. "Precisamos conversar. Sobre a casa, claro." Os homens se posicionaram atrás dela, com uma expressão séria. Helena sentiu um frio na barriga. "O que você está fazendo aqui, Melissa?" ela questionou, deixando escapar uma pitada de medo na própria voz. "Precisamos resolver isso agora", Melissa falou, ignorando a pergunta. "Isso não é mais sobre você e sua história. Há coisas que certos membros da família precisam saber." Os homens começaram a dar passos à frente, e a mãe de Helena se colocou entre eles e a filha. "Vocês não podem fazer isso!" sua mãe gritou, as lágrimas voltando a escorregar pelo rosto. Os estranhos sorriram, mas não era um sorriso amigável. "Desculpe, senhora, isso não é uma escolha, é uma questão de segurança." O homem mais alto, com olhar frio, segurava uma pastinha que parecia pesada de segredos. "Helena, você está em perigo. O que está acontecendo com sua família vai muito além da casa. Há muito mais em jogo aqui do que você pode imaginar." Helena sentiu o chão sob os pés se desestabilizar. "Perigo? O que quer dizer com isso?" A mente dela girava, tentando se apegar à realidade. O pânico se instalava. Ela olhou para sua mãe, à procura de uma resposta, mas encontrou apenas um olhar de desespero. "É sobre o que aconteceu na noite do acidente", um dos homens disse, voltando sua atenção para a mãe de Helena. "Você sabia que estávamos buscando a verdade. Não pode manter isto em segredo por mais tempo." O silêncio que se seguiu era pesado. A expressão da mãe de Helena se transformou em angústia. "Por favor", ela implorou, "não toquem nela." Mas a atmosfera estava tão elétrica que não havia como conter o que estava prestes a ser revelado. Seu pai não saiu como todos acreditam. E Melissa, ela é uma parte disso. Você vai ter que fazer escolhas difíceis, Helena, se quiser saber a verdade. O homem entregou a pastinha a Melissa, sem entender, mas sentindo que algo muito mais complexo estava acontecendo. Helena começou a juntar as peças. A casa, a relação que tinha com a irmã. E agora, um acidente? O que isso significa? O que está acontecendo com meu pai? Sua voz saiu em um sussurro. Só há um jeito de descobrir. O homem respondeu.
enquanto Melissa abria a pastinha. As palavras flutuaram no ar, pesadas com promessas de revelações e segredos. Um misto de medo e curiosidade tomou conta de Helena, enquanto o que estava prestes a ser descoberto poderia mudar tudo para sempre. O olhar de Melissa estava intenso e Helena percebeu que o mesmo sorriso agora carregava uma responsabilidade que ela nunca imaginou ter. Prepare-se para a verdade, Helena. O que você vai ouvir vai mudar tudo, Melissa falou, enquanto as páginas do envelope eram viradas lentamente, revelando destinos que poderiam muito bem fazer a casa e todo mundo desmoronar de vez. O ar ficou pesado e Helena sabia que o que quer que viesse a seguir poderia ser a última chance de consertar sua história ou perdê-la para sempre. Helena permaneceu ali sem saber se deveria gritar, chorar ou simplesmente sair correndo. O olhar de Melissa cortava o ar entre elas como uma faca. O momento era tenso e as palavras da mãe ainda ecoavam na mente dela. A verdade sobre sua irmã, mas antes que pudesse dar validade ao pensamento, o que aconteceu a seguir girou todo o seu mundo de cabeça para baixo. Melissa segurou a pastinha com as mãos tremendo. Você precisa ouvir isso, Helena, ela disse. Uás! Sem entender, Helena olhou para a mãe, que estava paralisada em um canto, e perguntou: Mãe, o que ela quer dizer com isso? Mas antes que a mulher pudesse responder, um dos homens que acompanhavam Melissa avançou, interrompendo a cena. Melissa, você tem certeza que vai fazer isso? Ele perguntou, o tom de sua voz correndo com um misto de preocupação e desafio. Eu não tenho escolha, respondeu Melissa, e em um movimento rápido abriu a pastinha. As folhas amarelas e desgastadas deslizaram para fora como se estivessem desesperadas para serem lidas. Você precisa saber a verdade, Helena. Helena franziu a testa. As palavras estavam ali, escritas, mas o medo a impedia de se aproximar. Um deles, no entanto, deu um passo à frente e, em um impulso, começou a falar. O que vou revelar aqui não é simples, Helena. Você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu na noite do acidente. A palavra acidente fez o coração de Helena parar por um momento. O que acidente? Ela mal conseguia falar, o nó na garganta voltando, apertando. Vocês estão falando de quê? Os homens trocaram olhares nervosos. O acidente que mudou tudo. A noite em que sua mãe perdeu tudo. Uma das páginas mostrou-se visível, revelando fotos antigas. Mas uma delas fez o estômago de Helena revirar. Era uma foto de sua mãe, jovem, com um homem ao lado dela, que não era seu pai. A revelação a pegou de surpresa. O chão sob seus pés pareceu desmoronar. Quem é ele? Helena gritou, o pânico subindo. A mãe tentou avançar, mas Helena a deteve com um olhar de desespero. Vocês estão me dizendo que isso é uma mentira? Que minha vida toda é uma farsa? Mãe, Melissa disparou, como se tivesse decidido que agora ou nunca era o momento de contar. A verdade é que esse homem é o pai biológico de Helena. Eu tenho um irmão que você nunca conheceu. O impacto foi como um soco no estômago. Helena ficou em silêncio, enquanto a realidade se instalava. Todas as lembranças, os sorrisos, as histórias da infância pareciam se despedaçar, desmoronando ao redor dela. Como assim? Eu tenho um irmão? E esse homem é meu pai biológico? As palavras mal saíam, a mente confusa e atordoada. Ele estava envolvido em algo que você não pode imaginar, Helena. E sua vida está em perigo por conta disso.
Precisamos agir, Melissa. O chão sob seus pés parecia prestes a se abrir, fazendo tudo ao seu redor parecer distante. O que Helena faria agora? A verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo, e principalmente os relacionamentos que julgava tão firmes. O que realmente representava ser parte daquela família? Ela perdeu tudo, ou tudo ainda estava por vir? A escolha dela poderia levar a destinos inesperados, e ela sabia que não havia como voltar atrás. Helena estava paralisada. Os homens, à sua frente, criando um clima carregado de tensão. Ela olhou para Melissa, esperando respostas. Mas o olhar de sua irmã refletia nervosismo e insegurança. O homem, que parecia ser o líder daquele grupo, avançou um passo. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, Helena. É hora de descobrir a verdade. As palavras ecoaram na mente dela, como um eco distante. A verdade, essa palavra tão carregada, agora parecia uma bomba prestes a explodir. Sobre o quê? O que mais você sabe que eu não sei? A voz de Helena tremia. O homem lançou um olhar cauteloso para Melissa, como se estivesse decidindo até onde poderia ir. Sobre quem você realmente é, sobre o que aconteceu com sua família. Seus olhos brilharam com determinação, mas também com uma sombra de medo. Helena, havia algo mais, algo que estava se aproximando. Algo que poderia transformar seu mundo mais uma vez. Não toquem em mim, ela gritou, sentindo o impulso de proteger seu espaço, sua verdade que parecia estar desmoronando. Mas então, como se o universo quisesse lhe dar um tapa na cara, a porta foi escancarada. Um terceiro homem entrou ofegante com uma expressão de desespero. Você não pode fazer isso. Ele olhou diretamente para Helena e o reconhecimento a atingiu como um choque. Era um antigo amigo da família. Alguém que ela não via há anos, mas que sempre teve uma aura de mistério ao seu redor. Você precisa sair daqui agora. Eles estão vindo. As palavras dele perfuraram a atmosfera como... Helena, você deve saber que sua vida está em risco. O choque percorreu a sala como uma corrente elétrica. Helena sentiu seu coração disparar. Risco? Que risco? Que acidente? As perguntas pulsavam em sua mente, mas a confusão era densa. Melissa olhou para a mãe, que estava pálida como um fantasma. Antes que pudesse digerir a informação, uma sirene começou a tocar ao longe. A mãe de Helena pareceu desabar. Não, 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 eles não podem estar aqui. O plano estava dando certo. A angústia em sua voz a fez parecer menor, vulnerável. Que plano? Helena gritou. O que você está escondendo de mim? Mas naquele momento, o desespero tomou conta e o homem que liderava a conversa finalmente disse: houve mais do que um acidente, Helena. Seu pai, ele não era só um corretor. Ele estava envolvido em algo muito maior. Como assim? As palavras mal conseguiam deixar seus lábios. Ele não está apenas desaparecido. Ele tem a ver com tudo isso. E você? Você também. O homem continuou com uma intensidade que faria qualquer um estremecer. A casa é a chave. E a irmã? Ela não é quem você pensa que é. Antes que pudesse processar a informação, um estrondo ensurdecedor partiu o silêncio. A porta lateral da casa explodiu em pedaços. A cena virou um caos. Os homens começaram a gritar e Helena sentiu o terror tomar conta dela. Eram pessoas que não reconhecia, mas que estavam ali, aparentemente determinadas a capturá-la. Venha comigo. Leo puxou Helena pelo braço. Melissa a seguiu. A expressão de desespero em seu rosto agora inegável. Temos que sair agora. O tempo parecia romper.
A verdade estava prestes a ser revelada, mas antes disso, tudo poderia desmoronar. Incrível! Ela sussurrou em meio ao barulho e ao pânico. As coisas que eu acreditava. As portas eram abertas e fechadas. Gritos preenchiam o espaço. Helena sabia que precisava fazer uma escolha. Aquele momento estava repleto de segredos, de revelações que não cabiam em sua mente. O que mais estaria à espreita no meio de toda aquela confusão? Qual seria o fardo que ela teria que carregar agora que a verdade estava prestes a vir à tona? Mas, ao mesmo tempo em que o caos crescia, a luz se apagava e tudo ao redor parecia desmoronar, seu corpo se movia, levando-a para um caminho que mudaria tudo novamente. Helena estava paralisada, os homens à sua frente criando um clima carregado de tensão. Ela olhou para Melissa, esperando respostas, mas o olhar de sua irmã refletia nervosismo e insegurança. O homem que parecia ser o líder daquele grupo avançou um passo. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, Helena. É hora de descobrir a verdade. As palavras ecoaram na mente dela. A verdade! Essa palavra tão carregada agora parecia uma bomba prestes a explodir. Sobre o quê? O que mais você sabe que eu não sei? A voz de Helena tremia. O homem lançou um olhar cauteloso para Melissa, como se estivesse decidindo até onde poderia ir. Sobre quem você realmente é. Sobre o que aconteceu com sua família. Seus olhos brilharam com determinação, mas também com uma sombra de medo. Helena, havia algo mais. Algo que estava se aproximando. Algo que poderia transformar seu mundo mais uma vez. Não toquem em mim, ela gritou, sentindo um impulso de proteger seu espaço, sua verdade, que parecia estar desmoronando. Mas então, como se o universo quisesse lhe dar um tapa na cara, a porta foi escancarada. Um terceiro homem entrou, ofegante, com uma expressão de desespero. Você não pode fazer isso! Ele olhou diretamente para Helena e o reconhecimento a atingiu como um choque. Era um antigo amigo da família, alguém que ela não via há anos, mas que sempre teve uma aura de mistério ao seu redor. Você precisa sair daqui agora! Eles estão vindo! As palavras dele perfuraram a atmosfera como um relâmpago. A tensão se intensificou. O homem que liderava a conversa franziu a testa. O que você sabe sobre isso, Léo? A forma como ele pronunciou o nome de Léo era quase ameaçadora. Como se aquele homem soubesse algo que poderia decidir o destino de todos ali. Eu ouvi eles falando. Léo gaguejou. Sobre planos, sobre o que aconteceu no acidente que vocês esconderam. Helena, você deve saber que sua vida está em risco. O choque percorreu a sala como uma corrente elétrica. Helena sentiu seu coração disparar. Risco? Que risco? Que acidente? As perguntas pulsavam em sua mente, mas a confusão era densa. Melissa olhou para a mãe, que estava pálida como um fantasma. Antes que pudesse digerir a informação, uma sirene começou a tocar ao longe. A mãe de Helena pareceu desabar. Não, não, não! Eles não podem estar aqui! O plano estava dando certo. A angústia em sua voz a fez parecer menor, vulnerável. Que plano? Helena gritou. O que você está escondendo de mim? Mas naquele momento, o desespero tomou conta e o homem que liderava a conversa finalmente disse: houve mais do que um acidente, Helena. Seu pai, ele não era só um corretor. Ele estava envolvido em algo muito maior. Como assim?
As palavras mal conseguiam deixar seus lábios. Ele não está apenas desaparecido. Ele tem a ver com tudo isso. E você? Você também. O homem continuou com uma intensidade que faria qualquer um estremecer. A casa é a chave. E a irmã, ela não é quem você pensa que é. Antes que pudesse processar a informação, um estrondo ensurdecedor partiu o silêncio. A porta lateral da casa explodiu em pedaços. A cena virou um caos. Os homens começaram a gritar e Helena sentiu o terror tomar conta dela. Eram pessoas que não reconhecia, mas que estavam ali, aparentemente determinadas a capturá-la. Venha comigo! Léo puxou Helena pelo braço. Melissa a seguiu, a expressão de desespero em seu rosto agora inegável. Temos que sair agora! O tempo parecia romper. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas antes disso, tudo poderia desmoronar. A cada passo, Helena olhava para trás, confusa. O que acontece com a casa, com meus pais, com Melissa? As palavras saíam em fluxo rápido, mas Leo puxou a mais forte. Não podemos ficar aqui. A verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. De repente, um grito rasgou o ar. A mãe de Helena estava encarando Melissa, suas vozes misturando-se em um rugido. Você sabia de tudo! O silêncio que se seguiu era aterrador. Era como se o tempo tivesse parado. Helena sentiu o coração disparar. O que você está dizendo? Ela não conseguiu a voz trêmula. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Ela não é sua irmã, Helena. Ela é a filha do homem que seu pai estava enganando. A única que você pode confiar. E é preciso que você saiba que... Hahaha! Ele é culpado da morte da sua mãe. O choque atingiu Helena como uma onda implacável. O quê? Ela não conseguia acreditar. Como você pode dizer isso? O chão se movia sob seus pés, o mundo desmoronando. Ele fez um acordo para manter tudo em segredo. Você precisará decidir de que lado está antes que a verdade a consuma, e a todos nós. Helena ficou parada, sentindo suas pernas moles. Os homens e mulheres ao redor estavam preparando-se para o que estava por vir. Uma batalha pelo controle da casa, dos segredos, da verdade. A história que tinha construído ao longo de anos, se esfarelando em um instante. Com o coração acelerado, ela sabia que não havia como voltar atrás, que a resposta estava bem diante dela. Mas, e se tudo o que ela conhecia fosse uma mentira? O choque da revelação a fez questionar tudo. Quem era realmente sua família? E o que mais estava escondido nas sombras de suas vidas? Helena estava paralisada. Os homens à sua frente criando um clima carregado de tensão. Ela olhou para Melissa, esperando respostas, mas o olhar de sua irmã refletia nervosismo e insegurança. O homem que parecia ser o líder daquele grupo avançou um passo. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, Helena. É hora de descobrir a verdade. As palavras ecoaram na mente dela como um eco distante. A verdade, essa palavra tão carregada, agora parecia uma bomba prestes a explodir. Sobre o quê? O que mais você sabe que eu não sei? A voz de Helena tremia, um misto de medo e raiva se formando. O homem lançou um olhar cauteloso para Melissa, como se estivesse decidindo até onde poderia ir. Sobre quem você realmente é. Sobre o que aconteceu com sua família. Seus olhos brilharam com determinação, mas também com uma sombra de medo. Helena, havia algo mais, algo que estava se aproximando, algo
que poderia transformar seu mundo mais uma vez. Não toquem em mim! Ela gritou, sentindo o impulso de proteger seu espaço, sua verdade que parecia estar desmoronando. Mas então, como se o universo quisesse lhe dar um tapa na cara, a porta foi escancarada. Um terceiro homem entrou, ofegante, com uma expressão de desespero. Você não pode fazer isso! Ele olhou diretamente para Helena, e o reconhecimento a atingiu como um choque. Era Leo, um antigo amigo da família, alguém que ela não via há anos. Você precisa sair daqui agora! Eles estão vindo. As palavras dele perfuraram a atmosfera como um relâmpago. A tensão se intensificou. O homem que liderava a conversa franziu a testa. O que você sabe sobre isso, Leo? A forma como ele pronunciou o nome de Leo era quase ameaçadora. Como se aquele homem soubesse algo que poderia decidir o destino de todos ali. Eu ouvi eles falando, Leo gaguejou, sobre planos, sobre o que aconteceu no acidente que vocês esconderam. Helena, você deve saber que sua vida está em risco. O choque percorreu a sala como uma corrente elétrica. Helena sentiu seu coração disparar. Risco? Que risco? Que acidente? As perguntas pulsavam em sua mente, mas a confusão era densa. Melissa olhou para a mãe, que estava pálida como um fantasma. Antes que pudesse digerir a informação, uma sirene começou a tocar ao longe. A mãe de Helena pareceu desabar. Não, não, não! Eles não podem estar aqui! O plano estava dando certo. A angústia em sua voz fez todos congelarem. Que plano? Helena gritou. O que você está escondendo de mim? Mas naquele momento, o desespero tomou conta e o homem que liderava a conversa finalmente disse: Houve mais do que um acidente, Helena. Seu pai, ele não era só um corretor. Ele estava envolvido em algo muito maior. Como assim? As palavras mal conseguiam deixar seus lábios. Ele não está apenas desaparecido. Ele tem a ver com tudo isso. E você também. O homem continuou com uma intensidade que faria qualquer um estremecer. A casa é a chave. E a irmã, ela não é quem você pensa que é. Nesse instante, um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. A porta foi arrombada e várias pessoas vestidas de preto entraram, gritando ordens. O caos começou a dominar o ambiente. Helena sentiu um frio na espinha, enquanto um dos homens apontava para ela. Pegue-a! Ela é a chave! Ele gritou, enquanto Helena compreendia a gravidade da situação. Um misto de medo e confusão a invadiu. Não! Gritou Leo, tentando proteger Helena, mas foi rapidamente contido por um outro homem. O pânico cresceu na sala e as revelações começaram a se misturar com o caos. Helena olhou para Melissa, que a encarava com olhos arregalados. Você sabia de tudo isso? Ela sentia a raiva se misturar à dor. Eu não sabia como te contar, Helena. Estávamos protegendo você. Melissa gritou, mas a fúria de Helena aumentou. Foi então que a mãe de Helena, em um ato de desespero, gritou: Chega! A verdade é que você não é apenas minha filha, Helena. Você é a filha do homem que seu pai matou na noite do acidente. As palavras cortaram o ar como uma faca. Helena sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. O que você está dizendo? O choque a paralisou momentaneamente. Como assim? Tudo o que ela acreditava agora estava em frangalhos. Seu pai se envolveu em algo muito além de um simples corretor. Ele estava levando uma vida dupla e eu não sabia o que fazer. A mãe estava em lágrimas, o desespero desenhado em seu rosto. Mas a verdade era tão dura
que parecia quase irreal. Era muita informação. Um turbilhão de emoções a invadiu, e Helena teve certeza de que, neste momento, tudo o que havia construído e quem ela achava que era estava prestes a mudar para sempre. A única coisa que restava era uma dúvida inescapável. Quem era ela realmente? E como poderia essa revelação mudar ao redor e os homens se aproximavam? Helena sentia a pressão a sufocar. Muito mais do que a casa e os secretos familiares. Agora havia uma guerra a ser travada, por sua vida e sua verdadeira identidade. Mas, ao mesmo tempo que o caos se armava à sua volta, uma centelha de determinação começou a arder em seu interior. O que ela faria a seguir definiria não apenas seu futuro, mas também a história de sua família. E ela estava pronta para descobrir até onde a verdade poderia levá-la. A tensão na sala era palpável. Helena sentia seu coração pulsar em seus ouvidos, enquanto as revelações se acumulavam. A casa era a chave, e ali, cercada por rostos familiares e desconhecidos, tudo parecia enfim desmoronar. O chão parecia ceder, e a única certeza era o caos ao seu redor. O que você está dizendo, mãe? Ela mal conseguia falar, as palavras saindo entrecortadas, como se estivesse desesperada para entender a verdade. Helena, essa não é a hora para questionar. A verdade que você precisa saber está sendo ameaçada nesse momento. A mãe, com o olhar aflito, nem se importou em esconder o medo. E a figura de Melissa à sua frente agora parecia mais uma estranha. Se você não se afastar disso, pode perder tudo. Então, as palavras de Melissa soaram em sua mente um eco ensurdecedor. A irmã, ela não é quem você pensa que é. Mas antes que pudesse revirar a mente tentando entender, a porta se abriu com um estrondo ainda maior. Mais homens entraram. Desta vez com uniformes pretos e emaranhados de armas. Vocês estão cercados. Ninguém se mexe. Um deles gritou. A voz firme e ameaçadora. Helena congelou. O simples som da sirene não fazia jus ao terror que sentia. A mãe puxou Helena para trás, mas Melissa se adiantou. Vocês não podem levar minha irmã. Ela não tem nada a ver com isso. As palavras jorravam para fora, e algo no tom da voz de Melissa a deixou ainda mais inquieta. Era uma mistura de proteção e desespero que parecia esconder algo muito maior. O líder dos homens, um sujeito de feições duras, um olhar frio e calculista, apontou diretamente para Helena. Você é a chave. É hora de descobrir seu verdadeiro legado. Eu não sou nada disso. Não sei do que você está falando. A negação fluiu espontaneamente como um grito de instinto. Todas aquelas revelações pareciam irreais. Uma história de ficção mal contada. O pânico a consumia. Só que, enquanto isso, Helena notou que a mãe estava prestes a desabar. Algo em sua expressão a incomodava. A verdade estava ali, escondida sob lágrimas e medos. E antes que pudesse raciocinar mais, um clarão ofuscante iluminou o ambiente. Era como se o tempo tivesse parado. E a próxima cena parecia se desenrolar em câmera lenta. Não! A voz da mãe caiu como um sussurro, um aviso. Mas já era tarde. Um dos homens disparou um tiro. O mundo parou por um breve momento e tudo mudou. Um grito cortou o ar. Não era de Helena, mas do homem que disparou. Ele olhou para baixo, surpreso, enquanto a umidade vermelha começava a espalhar-se pelo chão. A cena diante de Helena se transformou em um filme de horror, onde tudo parecia estar acontecendo rapidamente, ao mesmo tempo. Ela tentou compreender, mas o ato estava além do que poderia imaginar.
Não, não, não! O clima era de desespero absoluto. A mãe, em estado de choque, caiu ao chão. Melissa estava petrificada, incapaz de se mover. E Helena, ela só sabia que o mundo desmoronava à sua volta e a confusão lhe invadia o corpo. Saia! Vamos, Helena! Léo gritou, mas ela não conseguia se mover, perdida entre gritos e o sangue que se espalhava pelo chão. Agora, Helena, é a única chance de você escapar. Aos poucos, as reações em cadeia começaram a se desdobrar. O caos estava generalizado. Helena precisou tomar uma decisão. A voz de Léo soava como um sopro de esperança em meio ao pesadelo. Mas a pergunta saltava em sua mente. Por que tudo isso aconteceu? Quem realmente era sua família? Enquanto saía correndo, uma última imagem a acompanhou. O olhar de Melissa misturado entre medo e culpa. Agora, a verdade que ela antes temia parecia um labirinto de segredos, onde cada lado trazia novas sombras. O que mais estava escondido? E que ligação a envolvia naquele turbilhão? Assim, enquanto fugia, uma única certeza a acompanhava. Aqueles que estavam perto dela eram muito mais complexos do que havia pensado. A verdade não estava apenas em aceitar quem era, mas em desvendar o que mais havia de obscuro por trás da história da sua família. Helena correu. Seus pés batiam no chão em um ritmo frenético. O medo pulsava em suas veias, enquanto a cena explosiva da sala ainda queimava em sua mente. Não podia acreditar no que acabara de acontecer. Aquela revelação a desarmara. Sua vida, sua família, tudo o que acreditava ser verdade estava prestes a desmoronar. Ela atravessou a porta, sentindo o ar gelado da noite lhe dar um alívio momentâneo. Mas, ao olhar para trás, a casa que sempre considerou seu lar agora era um campo de batalha. O som dos gritos e do desespero ecoava em sua mente. Para onde correr? O que fazer a seguir? Um pensamento. Preciso sair dessa confusão. Helena! A voz de Léo a chamou. E ela se virou, percebendo que ele estava logo atrás. Ele havia se afastado da confusão, e seus olhos estavam cheios de preocupação. Temos que ir, agora! A adrenalina a impulsionou a seguir Léo, mas cada passo era uma luta contra o pânico. Será que conseguiria escapar? Será que a verdade sobre sua família a seguiria para sempre? Eles correram por um corredor escuro. As luzes da casa piscavam, como se também estivessem em pânico. Helena só conseguia pensar. O que mais eu não sei? A imagem da mãe, encolhida no chão, e de Melissa, parada em choque, estava estampada em sua mente, formando sombras que não a deixavam em paz. Finalmente, Léo parou em frente a um carro estacionado. Ele abriu a porta do passageiro. Entre! Rápido! O ataque de sirenes ao fundo aumentou a urgência da situação. Sem hesitar, Helena pulou dentro do carro. Vamos! Ele gritou, e o motor roncou enquanto ele acelerava. Helena se virou para observar a casa se afastar, sentindo uma mistura de alívio e uma dor avassaladora. Tudo tinha mudado tão rápido. O que aconteceu lá dentro? Léo, o que eles queriam? Sua voz estava cheia de desespero. Era preciso entender. Léo levou uma respiração profunda. Existem coisas que você não sabe sobre sua família, Helena. Seu pai estava envolvido em problemas muito sérios. E você pode ser a chave para desvendá-los. O que você quer dizer? Helena se sentiu novamente perdida. Era muito para processar. Há pessoas poderosas que não querem que a verdade venha à tona. Seu pai é um deles, e você está no meio de tudo isso. Ele lançou um olhar furtivo para trás, um sinal de que ainda estavam em perigo. Ela sentiu um nó na garganta.
Como poderia chegar tão longe em meio a tantas mentiras? Era isso que a sua vida se tornara? E Melissa, ela não é quem eu pensava? As palavras saíram em um sussurro, um pesar profundo tomando conta dela. Leo hesitou antes de responder. Você precisa ter cuidado, Helena. Há muito que não sabemos. Mas se você realmente quer descobrir quem você é e o que aconteceu, você deve estar disposta a enfrentar toda a verdade. As palavras de Leo atingiram como uma rajada de vento gelado. Helena percebeu que, embora tivesse fugido fisicamente da casa, emocionalmente ainda estava refém de todos aqueles segredos. Então, o que fazemos agora? O desespero e a determinação se misturavam em seu tom. Precisamos encontrar respostas. Seu pai não pode mais esconder a verdade. E você também não pode. No fundo, uma chama de esperança começou a surgir. Helena percebeu que não estava sozinha. Havia uma luta à frente, algo a ser descoberto. E ela estava disposta a enfrentar. Mas enquanto o carro avançava pela estrada, Helena sentia que também estava deixando parte de si mesma para trás. Uma parte cheia de lembranças e amor. E à medida que as luzes da cidade se distanciavam, uma pergunta persistia em sua mente. O que realmente resta quando tudo que você conheceu se desfaz? E assim, enquanto a noite se tornava mais escura, uma nova jornada estava apenas começando. E aí, pessoal, o que você achou desse desfecho explosivo? Não fique de fora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!